O que realmente importa para você? Será que o julgamento dos outros é tão importante assim? Muito provavelmente não. Existem pessoas que o julgamento realmente importa, como seus pais, sua família e as pessoas que você ama. Mas agora, dos outros, alheios que não tem nada a ver com a sua vida, dane-se o julgamento deles. Dane-se. Quando você se pergunta o que realmente importa, você abre a mente para descobrir o que realmente importa, não coisas que você cria na sua cabeça como o julgamento dos outros. Tipo assim, comece a se perguntar e se questione profundamente por que eu me importo tanto com o julgamento dos outros. Por quê? Por que que isso é tão relevante para mim? Por que? Faça essa pergunta de uma forma sincera. Por que que isso me afeta? Por quê? Se questione. Durante muito tempo da minha vida eu me importei com o julgamento dos outros. E quando eu me fiz essa pergunta, eu não achava uma resposta exata. Meio que eu só vivia e quando eu via eu estava me importando com o julgamento dos outros. Porém, com o tempo, com essa pergunta na minha cabeça, eu fiquei, por que que eu me importo? Por que que eu me importo? Por que que eu me importo? Eu fui começando a ter mais clareza do que me afetava de fato e por que aquilo me afetava de fato. Muitas vezes a gente tem medo mesmo, ou uma insegurança com os nossos próprios problemas. Tipo assim, o medo do julgamento ele advém muito do medo da rejeição e da insegurança. Tipo assim, ou você tem medo de ser rejeitado e por isso você liga pro julgamento, ou você tem uma insegurança muito grande que você não quer que os outros descubram, saca? E aí meio que você joga pra debaixo do tapete essa insegurança e não resolve. Isso acontece muito. Vamos primeiro pra rejeição. A rejeição, ela não tem jeito. Pra você lidar com ela, você tem que ser muito rejeitado, cara. Tipo assim, exemplos infinitos de pessoas que se dão mal, que fazem merda e besteira porque elas são rejeitadas. O que a gente entende por isso? Essas pessoas foram pouco rejeitadas na vida. Muito pouco rejeitadas. Logo, elas não sabem lidar com a rejeição. Agora, o outro ponto. Pessoas que são rejeitadas, vendedores. Pessoas que são rejeitadas todo dia por ela oferecer o produto e as pessoas não quererem o produto delas. Mesmo assim, elas vão todo dia trabalhar. Se o vendedor, que está dependendo daquilo ali para viver, pensasse assim, poxa, não, o jeito que hoje eu não vendi tanto, as pessoas me rejeitaram muito, eu não vou amanhã vender. Ele vai ficar sem dinheiro, vai ficar sem o ganha-pão dele. Isso pode acontecer? Não pode. Ele tem que colocar comida na mesa para os filhos. Entende? O que realmente importa para você? O que realmente importa? Essa é a pergunta-chave. Esse cara, ele não está se importando com o julgamento dos outros. Apesar de ser uma coisa dolorida, sofrida, que alguém possa ter falado mal deles, ter sido grosso com ele, ele não está se importando com aquilo. Ele se importa em colocar comida na mesa dele. Por isso ele vai na luta e ele não está ligando para a rejeição. E ele já foi rejeitado várias vezes, ele sabe lidar muito bem com aquilo. Agora o outro ponto, a insegurança. A insegurança é um ponto um pouco mais delicado, porque como eu vou dizer agora, tem coisas que você não controla. Logo, tem inseguranças que você não controla. Exemplo, se você tem insegurança com o seu nariz, por algum motivo ele é de uma forma diferente, ele tem algo a mais, toda vez que alguém fala nisso, você fica triste, você fica mal, você fica etc, etc, etc. Isso você não controla, a não ser que você tenha muita grana e consiga fazer uma cirurgia, né? Mas aí é exceção. Isso você não controla. Não tem como você comprar outro nariz e colocar lá. Não tem como, saca? A não ser que você tenha muita grana pra modular de novo, mas são coisas que você não controla. Só tô dando um exemplo, tá? Mas tenta trazer isso pra tua realidade. Tem coisas que tu não controla. Agora, tem coisas que tu controla. Mas das coisas que tu não controla, tu tem que aprender a lidar com isso melhor. Não tem outro jeito. Eu não tô cagando regra, mas é que não tem outro jeito.
Saca? Se tu não quer mais ficar mal por aquilo, não tem outro jeito, tu tem que vai aprender a lidar com aquilo. Sei lá, se eu queria ter nascido de outra cor, não tem como. Ah, eu queria ser moreninho, morar no RJ, jogar futevôlei todo final de semana. Não tem como, eu não moro no RJ, não sou moreno, não tenho o shape dos caras morenos lá do TikTok, não tem como. Saca? Não tem como. Já me desvinculei disso. E se algum dia alguém falar, poxa, por que tu não é que nem aqueles caras? Eu falo, poxa, é porque tem sorte envolvida, né? E vai ser isso. A vida exige sorte, até pra sua aparência exige sorte. Eu não escolhi nascer assim, você não escolheu nascer da forma que você é. Seja isso bom ou ruim. Se ligou? Coisas que a gente não controla. Agora, exemplo. Alguém fala que você tá muito gordo, é aquilo te afeta de uma forma que você fica muito bravo com a pessoa e reativo. Isso você tem controle. Uma academia, alguma arte marcial, alguma dieta, ou tudo junto. Isso você tem controle. Se alguém falar, ah, tu tá muito magro, não sei o que e tal. Posso estar realmente. Posso realmente estar. É aquela velha frase. Se alguma pessoa te fala alguma coisa e aquilo dói, é porque tem um fundo de verdade. Agora, se alguém te fala alguma coisa e aquilo, tipo, passa despercebido pra você, você fala, ah, realmente tô magro e tal, não sei o que e tal. Aquilo não te afeta, velho, porque você já lidou muito bem com aquilo. Saca? Tem julgamentos que você recebe várias vezes. Por semana você deve receber vários julgamentos. Mas a grande pergunta, por que alguns afetam e outros não? Isso te dá uma clareza, mas se pergunte isso. O outro ponto é, daquilo que você controla, o quanto você tem controlado. Como eu dei o exemplo do corpo, se alguém fala mal do seu corpo, se você realmente quer mudar aquilo, por que você não começa a controlar aquilo? E se você não quer mudar, você tem que ligar menos ainda para aquele julgamento. Porque você tem seus motivos. Não é todo mundo que quer ficar shapeado, não é todo mundo que quer ser o 1%, não é todo mundo que quer ter a vida do Ramondino. Não é todo mundo que quer ter essa vida. Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço. E tá tudo bem, pô. É a sua escolha. Mas a grande questão é, por que aquilo te afeta? Saca? Esse é o questionamento que você tem que se fazer. Por que aquilo me afeta? Será que eu realmente me incomodo com o meu corpo? Ou será que eu só estou deixando me afetar pelas minhas inseguranças e eu não quero mudar agora o meu corpo? Pode ser que no futuro eu venha fazer uma academia, etc e tal, mas agora eu não estou afim. Então eu não vou ligar para aquele julgamento. Saca? Daquilo que você controla, quanto você tem controlado? Porque tem coisas que a gente não controla, deixando muito bem claro. E a grande ponto pra mim é o desapego. Para pra pensar nas pessoas mais confiantes que você conhece. Não precisa ser famoso. Pensa num cara que você conhece que ele é muito confiante e o ambiente que ele chega, ele consegue falar bem com as pessoas, ele trata bem as pessoas gostam dele, ele é bem recebido, ele tem a grana dele, ele tem os afazeres dele, ele pode não ter a grana dele ainda, mas ele é um cara muito confiante. Será que esse cara, ele liga tanto pro julgamento? Será que ele não é desapegado? É o desapego. Mas aí é que tá. Eu nem sempre fui desapegado da forma que eu sou desapegado hoje em dia. Foi um processo que eu fui passando na vida para eu entender que certas coisas não deviam me afetar da forma que me afetam. Então, mesmo que você hoje em dia seja muito fácil de tirar do sério, ou te deixar inseguro, ou te deixar chateado, ou fazer você ligar pro julgamento, tente passar pelo processo. Tente passar pelo processo de se tornar mais desapegado e se tornar mais confiante. O desapego, ele está muito alinhado com a confiança. Não existe alguém que é muito confiante e é totalmente apegado ao julgamento, ou totalmente apegado aos resultados daquilo, ou totalmente apegado a etc. Alguma coisa que... qualquer coisa. Não existe. Todas as pessoas que você conhece que são muito confiantes, elas são desapegadas. Eu me arrisco a dizer, todas as pessoas que você conhece que são muito confiantes são desapegadas. De novo, eu estou falando de pessoas que são confiantes genuinamente, não daquelas que fingem. Não, eu sou o cara e tal, babambam. Não. Pessoas que são realmente confiantes, elas são desapegadas.
Cara, tava pensando aqui num exemplo muito claro que isso fica evidente pra mim. Comunicação, conversa. Eu nunca vi pessoas que são muito boas se comunicando, falando em público, conversando com medo da rejeição, com apego demais ao que vai falar. Nunca vi. Nunca vi. Todas as pessoas que são confiantes se comunicando, elas são desapegadas quanto ao que elas vão falar, quanto ao que aquilo vai dar de resultado positivo ou negativo. Claro, tenha senso. O que eu tô falando aqui é com senso. Não é aquela pessoa que fala besteira e dane-se e joga no ar, dane-se. Não, não é isso. É aquela pessoa que fala o que tem que ser falado de uma forma direta. Fala o que ela pensa, o que ela acredita. Fala o que ela pensa não, o que ela acredita. Fala o que é necessário naquele momento para aumentar o valor do que ela está falando. Mas ela fala sem apego, sem pisar em ovos. Essa é a expressão. Ela fala sem pisar em ovos. Essa é uma pessoa totalmente confiante e desapegada. Eu gravei um vídeo que eu não entendi a repercussão daquele vídeo. Eu não entendi. Eu gravei um vídeo falando sobre desapego e teve gente que ficou falando que aquilo não era uma forma certa de se pensar. Cara, como assim não é uma forma certa de se pensar? Quer dizer que eu tenho que ser apegado? Quer dizer que eu tenho que ser apegado? Aí um cara lá comentou, porque você ser desapegado não é só isso. Não é só isso. Não adianta só ser desapegado. Você não vai conseguir tudo que você quer só sendo desapegado. O que eu entendo com esse comentário? Esse cara é apegado ou ele é desapegado? Ele é totalmente apegado, velho. Totalmente apegado. Pro cara abrir um vídeo no YouTube e comentar num vídeo que eu tô falando sobre desapego, porque aquilo não vai me dar o resultado que eu quero, etc e tal. Ele falou que o que eu falei não era tão relevante. Tipo assim, ser desapegado não é tão relevante. Foi isso que ele falou. Aí eu, cara, a maioria das coisas que eu conquistei, a leveza que eu tenho na minha cabeça hoje em dia, veio totalmente do desapego. Como é que eu vou falar algo diferente, velho? Não tem como. Cara, não tem como. Não tem como. Essa pessoa que fala isso, ela é totalmente desapegada, velho. Totalmente apegada. Apegada, totalmente apegada. Totalmente apegada. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Dúvida nenhuma disso. Nenhuma disso. Eu espero que esse vídeo tenha valido a pena pra você ter assistido. Eu espero que eu tenha conseguido gerar valor, de fato. Obrigado. Deixe um comentário do que você acha. Não importa se você vai falar besteira. Deixa nos comentários, tudo bem? Fala o que você acha, se eu tô certo, se eu tô errado. Apesar de eu não concordar com o que esse cara falou, eu levei em consideração o que ele falou, sim. Até porque eu não sou o detentor da verdade e nem nunca vou ser. Obrigado.